Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta sexta-feira, 17 de abril. Veja os nossos destaques. Prefeito de Natal sancionou nesta sexta-feira, dia 18, lei que cria benefícios para o transporte público de Natal. Número de casos de dengue no Rio Grande do Norte tem aumento no primeiro trimestre de 2026. Gamboa do Jaguaribe comemora 10 anos de preservação e ancestralidade. Grupo de motociclismo feminino realiza a primeira edição de encontro de motos no ginásio Nélio Dias neste final de semana. Aqui no estúdio eu vou conversar com Ana Morena, diretora da Sede Cultural do Sol, sobre o evento Portas Abertas, que vai movimentar o espaço neste sábado com a participação de vários artistas e tudo gratuito. Então vem com a gente. O Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que cria um novo regime de benefícios tarifários no transporte público aqui da capital. A proposta havia sido aprovada pela Câmara Municipal de Natal e estabelece desde gratuidades para estudantes até tarifa reduzida em feriados e ônibus de graça em dias específicos. A repórter Edesiane Moreno foi às ruas repercutir esses benefícios com estudantes e passageiros. A mobilidade urbana de Natal entra em uma nova fase com a sanção da Lei 8.089. A medida reorganiza os benefícios tarifários no transporte público. Com a nova legislação, estudantes passam a ter direitos ampliados. A meia passagem está garantida para alunos de instituições públicas e privadas. Já a gratuidade total será exclusiva para estudantes da rede pública, com regras como limite de viagens por dia, exigência de frequência escolar e distância mínima entre escola e casa. É um benefício muito legal, né? Principalmente os estudantes de escola pública. Eu acho que a maioria dos estudantes daqui do Anísio moram muito longe da escola e agora com o aumento da passagem ficou maravilhoso. E foi uma notícia muito boa, assim, e vai ajudar muito, muito mesmo. Bastante importante, né? Que devido o tempo de hoje, né, as coisas estão difíceis, o salário tá ficando bem escasso, né, para as pessoas que não tem carteira assinada e para pessoas que não têm trabalho fixo, né, aí fica bem difícil e isso daí é bem importante para os meios escolares de escola pública, né. Eu acho muito necessário, já estava na hora, né, porque existem pessoas que têm condições muito baixas ou às vezes não tem renda suficiente para chegar até aqui. Por exemplo, eu moro em Extremóis, então é muito mais difícil e também tem menos ônibus ainda em Extremóis, que não é tão acessível para as pessoas e aumentou a tarifa. O estímulo do aluno dentro da sala de aula. Considera a ida e o retorno da sua casa, da casa do aluno até a escola. A escola vai ter um papel fundamental para trabalhar no nosso sistema, que é mensalmente alimentar o sistema com a frequência dos alunos, porque aquele aluno que não tiver pelo menos 75% de frequência, ele não vai ter direito à gratuidade. A lei também cria um calendário de benefícios para a população. Em feriados, a tarifa cai pela metade. Já em datas como eleições e dias de provas do Enem, o transporte será gratuito. Ótimo, né? Porque a gente já sofre tanto com os ônibus, né? Pagando os ônibus cheios, né? E muito caro as passagens, né? Então tem esses benefícios, mas espero que aconteça, né? Para o usuário é bom. O pacote foi apresentado pelo prefeito Paulinho Freire no dia 27 de março. A nova política tarifária tenta equilibrar o impacto do aumento da passagem, que agora é de R$ 5,20, com medidas de inclusão social. Outro ponto da lei é a ampliação da gratuidade para pessoas com deficiências e doenças crônicas incapacitantes. Nós fizemos esse pacote de benefícios, que é o domingo da família, que nós estamos denominando, os estudantes do Estado, né, do governo estadual, que era para ser bancado pelo Estado, nós vamos bancar. Questão de estimular a economia na Cidade Alta, no Alecrim, o primeiro sábado, depois do 5º dia útil, nós vamos também dar gratuidade para que a gente venha fomentar melhor a economia
tanto no Alecrim na cidade, e o PCD e os doentes crônicos também, nós não botamos no bojo da tarifa para que a gente pudesse aliviar mais. Então, nós pensamos principalmente nos trabalhadores, nas pessoas, que não poderia ter um aumento da maneira que estava sendo estudado. O alerta está ligado para os casos de dengue aqui no estado. É que neste primeiro trimestre de 2026, o estado registrou aumento nas notificações e passou a ocupar uma posição de destaque na região Nordeste. Os especialistas alertam: com a chegada das chuvas, o risco de novos focos aumenta e a prevenção continua sendo fundamental. A reportagem é de Tarsila Costa. Moradora do bairro Lagoa Azul, na zona norte de Natal, a auxiliar de cozinha Rejane Barros sofre até hoje com as sequelas da dengue. Depois que teve a doença, ela redobrou os cuidados para evitar novos focos do mosquito em sua residência. Hoje eu tenho um cuidado extra na minha casa, porque já tive dengue, fiquei muito doente, debilitada, ainda sinto as consequências da dengue até hoje. Então eu não tenho planta com água, só com areia. Tenho cuidado nos lixos, porque os sacos acumulam aquele lixo, né? O lixo, aí vem a água quando chove. Então, esse período de chuva, a gente tem que dobrar os cuidados com a dengue. Rejane Barros explica que mesmo com os cuidados em casa, situações como o lixo na rua, que demora a ser recolhido devido à coleta irregular, representam risco. Eu tenho muito cuidado com minha casa. Só que na frente da minha casa tem lixo acumulado, né? Que a Urbana passa 2 meses, 3 meses sem vir retirar esse lixo. E esse lixo tem saco, casca de coco, vasilha. Então isso tudo acumula a dengue, né? Então o que a gente tem que fazer agora é ter mais cuidado, porque a dengue mata, né? Ela chega a um ponto de matar, então a gente tem que ter todo cuidado. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, foram contabilizadas 2.196 ocorrências entre janeiro e março de 2026. Um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2025, quando ocorreram 1.943 registros de dengue. Com esse resultado, o estado ocupa a 3ª posição em incidência da doença no Nordeste. Os dados indicam que março concentrou a maior parte das notificações, com mais de 1.000 registros em um único mês. Diferente do cenário estadual, em Natal, o número de casos de dengue teve uma redução significativa devido a um trabalho de monitoramento constante, visitas domiciliares, ações educativas e de combate ao mosquito, como fumacê portátil e recolhimento de pneus. Nós temos um monitoramento aqui que é anual, a gente pega desde o final do ano passado e vem cá organizando onde é que está acontecendo o adoecimento. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Identifica que tem um adoecimento acontecendo, em loco a gente parte com a equipe para fazer toda a visita domiciliar nesse território de um raio de 150 metros. O agente vai entrar, vai descobrir o foco, vai destruir o foco e orientar aquela população quanto à proliferação de criadores para eles terem cuidado no seu quintal. E, contrapartida, a gente já vem com a UBV portátil, que é essa UBV, que é aquela matando a fase adulta. Então a gente vem com a equipe matando a fase adulta, que é quem está fazendo a transmissão, e vem com os agentes fazendo a visita domiciliar para matar a fase imatura. O período de chuvas favorece a formação de criadouros do mosquito em recipientes com água parada. Dessa forma, é preciso tomar alguns cuidados para evitar possíveis focos em casa. Então, o que é que acontece? Mosquito voando e vírus circulando. Se a gente não está atento para combater, fica difícil e aí pode ter um aumento significativo. Mas o que é que eu aconselho à população e é o que a gente faz? É dizer à população que tire pelo menos de 5 a 10 minutinhos de seu tempo para fazer a visita em todo o território do seu quintal, eliminando qualquer tipo de recipiente que tenha ou que possa vir a conter foco, desobstruindo suas calhas, dando uma verificada na sua caixa d'água para manter tampadinha. São 5 minutos que salva vidas. E ainda sobre saúde, 46 mil pacientes estão na fila de espera por cirurgias aqui no estado. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e acendem um alerta na saúde pública. Os procedimentos com o maior número de pacientes na fila são de tratamento de varizes e a retirada de vesícula. O município de Natal lidera o número de pessoas à espera dos procedimentos.
De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, mais de 46 mil pessoas aguardam por uma cirurgia aqui no estado. Entre os procedimentos mais demandados estão o tratamento de varizes, com mais de 3 mil pacientes na fila, e a retirada da vesícula, que também ultrapassa 2 mil esperas. A capital, Natal, concentra o maior número de pacientes aguardando, com quase 9 mil pessoas na fila, seguida por cidades da região metropolitana e também do interior do estado. Apesar do alto número, o governo do Rio Grande do Norte afirma que tem ampliado a realização de cirurgias, inclusive com a interiorização dos procedimentos, levando atendimentos para hospitais regionais. Mas ainda não há prazo definido para que todos os pacientes sejam atendidos. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o aumento no número de pacientes na fila por cirurgias está relacionado à implantação de um novo sistema único de regulação. De acordo com a CESAP, a ferramenta permitiu unificar dados que antes estavam dispersos em hospitais e secretarias municipais, dando mais transparência à real demanda. A Secretaria destaca que desde 2023, diversas listas cirúrgicas foram incorporadas ao sistema, como neurocirurgia, cardíaca, oftalmologia e ortopedia. Apenas na área oftalmológica, mais de 3.700 pacientes foram inseridos. O governo também afirma que entre 2019 e 2025 foram realizadas mais de 506 mil cirurgias eletivas no estado e que os investimentos na interiorização dos serviços, especialmente de ortopedia, têm ampliado a capacidade de atendimento e reduzido a pressão sobre a rede aqui na capital. A CESAP reforça que segue trabalhando para ampliar o acesso aos procedimentos e organizar a fila de forma mais eficiente. É o que espera os pacientes que estão nessa espera. O próximo domingo será comemorado o Dia dos Povos Indígenas aqui no Brasil. E aqui em Natal, um território de memória e luta celebra uma década de existência. É o sítio histórico e ecológico Gamboa do Jaguaribe. Sítio histórico e ecológico destinado à educação ambiental e aos estudos das culturas indígenas, a Gamboa do Jaguaribe, localizado no bairro da Redinha, Zona Norte, comemora 10 anos de existência e resistência. A Gamboa ela foi fundada em 2016, aberta ao público externo, onde majoritariamente o público é de escolas aqui de Natal, da Grande Natal, embora também recebemos outros públicos, como grupos de amigos, de famílias, universitários, pesquisadores. O espaço proporciona essa imersão, essa vivência com a natureza. A Gamboa está incluída na 8ª Zona de Proteção Ambiental de Natal, a maior da cidade. Possui ocas, bioconstruções erguidas com técnicas inspiradas em povos tradicionais, mata reflorestada e trilha que desemboca num lago. A gente evoca a historicidade não somente dos contextos históricos indígenas a nível nacional, mas também potiguar, né, as etnias que ainda estão aqui se articulando politicamente em nosso estado, no Brasil. Então a gente traz essas pluralidades de etnias, de culturas, de povos aqui nas nossas atividades. Aberta à visitação, desenvolve diversas atividades relacionadas à preservação ambiental e ancestralidade. Todo o ambiente provoca reflexões sobre os povos tradicionais e sobre as formas de habitar integradas à natureza, revendo narrativas. Do Gamboa, a gente mostra como realmente é e como realmente ocorreu esse processo de colonização, digamos assim, de invasão aqui. Então, diferente, digamos assim, de alguns locais do norte, aqui foi onde realmente viveu o que está escrito na história. Assim, digamos assim, aqui foi onde ocorreu a miscigenação. Então, para o contexto urbano, tem muitos indígenas que não são, digamos assim, com os olhos puxados, cabelos lisos. Então, aqui a gente mostra que realmente não é assim, certo? Então, o local, a gente, quando vem às escolas, ensina melhor, interage com eles, perguntando como é que você tem na mente que é um indígena, como é que vocês acham que um indígena vive, né? Como é que você acha que eles estão agora? Né, diferente dos livros, a gente questiona assim. O espaço busca o reconhecimento como reserva privada de patrimônio natural, uma proteção jurídica que garante que a biodiversidade vai ser preservada para as próximas gerações.
Diretora do Centro Educacional União CEL, Rinete Rangel trouxe cerca de 20 alunos entre 5 e 8 anos para conhecer a Gamboa. Segundo ela, a visita é uma aula diferente, baseada em vivências reais num território ancestral. A gente está na Semana dos Povos Indígenas, né? Então a escola, ela preparou uma aula de campo para que as crianças possam vivenciar esse momento tão importante, né? E entender que esses povos são povos que precisam ser também respeitados, também acolhidos, né? Conhecer os seus costumes, conhecer o seu espaço físico, né? Que não está tão distante da gente, está bem próximo. A geração de Maria Isabel, Theo e Sofia, que mesmo em poucas palavras reconhecem o valor da Gamboa do Jaguaribe. Estou gostando e o que eu mais gostei foi da pintura, que eu pude se pintar todinha. Tô achando legal porque eu nunca vi. Da primeira vez que eu ia vir, eu fiquei doente, né? E não deu pra vir. E hoje o que é que você mais gostou aqui de tudo que você viu? Dos animais. Eu gosto muito de animais, sempre gostei de estudar um pouco sobre eles. E o que é que você viu aqui que chamou mais tua atenção? Chocalhos. E você já conhecia um pouco dessa cultura indígena? Você descobriu mais coisas aqui? Descobri mais coisa. Eu gostei onde que tem uns copinhos para beber, tomar água. No próximo dia 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas, a Gamboa conta com uma programação especial, das 8 às 18 horas. Mas a visitação é aberta ao público durante todo o ano. O espaço atua por meio de visitação, que se dá por meio do agendamento. Então, as pessoas que desejarem, né, conhecer aqui o espaço, só acessar as nossas redes sociais, os nossos contatos também no site gamboadojaguaribe.com.br. Pode falar com a Railda, comigo e agendar aqui uma visita aqui ao espaço, né? Então dispomos de várias possibilidades de visita, com almoço, com passeio de canoa, que aí entra em cena um turismo de base comunitária, né? Enfim, existem várias possibilidades das pessoas conhecerem mais desse local e contribuir. E como foi dito aí na reportagem, o sítio preparou uma programação especial gratuita durante todo domingo, que combina educação ambiental e cultura popular para celebrar junto com a comunidade os 10 anos de atividade. E o site do Gamboa do Jaguaribe, para quem quer mais informações, anote aí, é gamboadojaguaribe.com.br. A seguir, CAERN abre consulta pública sobre projeto de parceria público-privada para saneamento nos municípios potiguares. E ainda, a gente traz para você informações para se programar para o feriado de Tiradentes na próxima terça e também aproveitar um encontro de motociclistas que vai acontecer neste fim de semana no ginásio Nélio Dias. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Essa é a Melinda, 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico e não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. A CAERN abriu uma consulta pública sobre um projeto de parceria público-privada de saneamento em municípios potiguares. A repórter Edesiane Moreno tem outras informações. Com a abertura de consulta pública iniciada nesta quinta-feira, dia 16, a CAERN começou mais uma etapa do projeto de estruturação da parceria público-privado, PPP, para universalização do esgotamento sanitário em municípios potiguares. Nesse momento, os cidadãos e a sociedade civil poderão fazer contribuições relacionadas aos documentos disponibilizados. A PPP abrange 48 municípios do estado que possuem contratos regulares com a CAERN. A parceria público-privado tem como objetivo transformar a realidade do Rio Grande do Norte e vai beneficiar
1.900.000 pessoas, com 3,8 bilhões de reais previstos em investimentos no serviço de esgotamento sanitário durante todo o período da PPP, que vai até 2051. A estruturação dessa parceria contou com o apoio do BNDES e de um consórcio de consultores especializados. Após a consulta, as contribuições realizadas serão consideradas e respondidas, com as devidas adaptações. A consulta vai até o dia 29 de maio e está disponível no site transparencia.carn.com.br/PPP. Agora uma notícia lamentável na história do basquete brasileiro. É que morreu na tarde desta sexta-feira o ex-jogador Oscar Schmidt, natalense e um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro e mundial. A nota divulgada pela família informa que ao longo dos últimos 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. Ele sentiu-se mal em casa, no interior de São Paulo, chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu. Partiu aos 68 anos e deixa um legado de orgulho para a história do esporte. Agora vamos de utilidade pública. A Neoenergia Cosern anunciou desligamentos programados em diferentes bairros de Natal. As interrupções acontecem deste sábado até a próxima segunda-feira. Pedro Araújo traz mais informações. A suspensão temporária do fornecimento de energia é necessária para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede elétrica. Os bairros afetados são Cidade da Esperança, Felipe Camarão, Lagoa Seca, Tirol e Candelária. As interrupções vão acontecer em horários específicos, de acordo com o cronograma definido pela concessionária. Confira agora mais detalhes sobre os horários e locais afetados. Na sexta-feira, dia 17, a interrupção acontece na Cidade da Esperança, na Rua Canoas e adjacências, das 8 da manhã até o meio-dia. No sábado, dia 18, o desligamento ocorre em Felipe Camarão, na Rua São João, das 8 ao meio-dia, e também na Rua São Nicolau, das 2 às 5 da tarde. No domingo, dia 19, os serviços acontecem em Lagoa Seca, na Avenida Nascimento de Castro, das 8 da manhã às 12h30 e no Tirol, na Rua Ceará Mirim, das 8 ao meio-dia. Já na segunda-feira, dia 20, a interrupção será em Candelária, na Rua Anísio de Souza, das 8 da manhã ao meio-dia. A empresa informa que os serviços podem ser concluídos antes do horário previsto. A orientação é de que os moradores se programem para evitar transtornos. A partir desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas rodovias para o feriado de Tiradentes. Simone Silva esteve na sede da PRF e traz mais informações. A Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações de fiscalização durante o feriado de Tiradentes. Para falar sobre esta operação, eu vou conversar com o inspetor Alex Ranieri. Inspetor, a operação de fiscalização, ela vai ter uma incidência maior em determinados trechos de rodovia? Isso mesmo, a PRF está reforçando seu efetivo nesse período de operação Tiradentes, que inicia hoje e encerra no dia 21, na terça-feira. Nesse período, a PRF estará reforçando ali nas locais de maior fluxo, como a BR-101, BR-226, BR-304, e nesses trechos há locais com mais sinistros, com mais pontos de acidentalidade. E é justamente nesses locais que a PRF vai intensificar sua fiscalização para tentar coibir qualquer conduta infratora, qualquer conduta que coloque em risco aqueles que percorrem as rodovias. Inspetor, vai ter observação de determinados comportamentos? Há um foco nessa operação? Sim, com certeza. A PRF ela intensifica a fiscalização em infrações mais recorrentes, como excesso de velocidade, ultrapassagem local indevido, o não uso do cinto de segurança, manuseio do celular, que é uma conduta extremamente arriscada, pois tira a atenção dos condutores ali no local, no momento que ele está dirigindo. E uma das principais, que é beber e dirigir. Essa conduta, além de ser infração, também é criminosa. Então a gente orienta os condutores para não ter essa conduta e assim garantir a segurança de todos que estão ali percorrendo a rodovia. Nesse período aí da fiscalização, quais são as orientações que a PRF dá aos motoristas? A gente orienta aos condutores que planejem suas viagens, evitem sair no momento de maior fluxo de veículos, verifique a questão dos itens de segurança do veículo, como pneu, sistema de freio, sistema de iluminação,
os fluidos como o do motor, de arrefecimento, pois isso tudo faz diferença para ter uma viagem tranquila e segura. Simone também tem informações para a gente sobre o funcionamento do comércio natalense, que vai ficar em horário diferenciado na próxima terça-feira, no feriado de Tiradentes. Na próxima terça-feira, dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes, o comércio de Natal vai funcionar em horário diferenciado. A Câmara de Dirigentes Lojistas informa que as lojas do Alecrim e da Zona Norte terão funcionamento facultativo. Já as lojas do centro permanecem fechadas. Os shoppings vão funcionar em horário reduzido. Confira. Shoppings, alimentação e lazer abrem a partir das 11 horas. Lojas e quiosques entre meio-dia e 14 horas. O fechamento ocorre entre 20 e 21 horas. Cinema, conforme programação. Shopping 10, fechado. Os supermercados permanecem abertos das 7 da manhã às 21 horas e os bancos ficam fechados. Neste fim de semana, Natal vai sediar um grande encontro de motociclistas no ginásio Nélio Dias, na Zona Norte. O Gladiadoras Motofest terá palestras, exposições, gastronomia e muita música. Jaquetas, botas e perneira de couro, anel e adereços de quem tem um estilo de vida peculiar, com o vento batendo ao rosto e muita liberdade. Malagueta, ainda na infância, se apaixonou pelas motos. Desde meus 7 anos de idade, eu tenho meu tio, que é a referência dentro do motociclismo, assim, que me trouxe para o motociclismo. O clube dele é fundado desde que eu tinha 7 anos de idade, e aí ele me levava justamente para os eventos, e aí aquele amor por moto começou a surgir e de lá para cá só aumentou. Tá, mas o que é que te chama tanto a atenção e que te chamou e segue chamando a atenção na moto? A liberdade que ela traz. Outra apaixonada por motos é a Furacão. A primeira volta veio de forma inusitada, aos 15 anos de idade. Eu sempre fui muito observadora, gostava muito de moto, meu irmão tinha uma moto quando eu tinha 15 anos de idade, eu peguei a moto dele lá, sem autorização, 15 anos, eu era uma menina, peguei uma XRE, coloquei na calçada pequenininha para poder subir na moto e dei minha primeira volta ali no meu bairro, nessa moto, sem autorização. E consegui tudo direitinho, deixei em casa, mas meu irmão percebeu e escondeu a chave de mim. Malagueta e Furacão participam do Gladiadoras Motoclube. O grupo foi fundado com o objetivo de reforçar a irmandade entre mulheres que sabem pilotar. Eu vi a necessidade de ter um motoclube feminino que as mulheres realmente rodassem, fizessem a sua história na estrada realmente e não na garupa dos seus esposos e namorados, enfim, e que a gente pudesse criar ali uma história, um motoclube que viesse ter a real irmandade, aquele acolhimento que a mulher precisa, porque a gente, fora do clube, somos mães, somos trabalhadoras, Então o clube, além dele vir com a questão da liberdade e da irmandade, é um canto que a gente se encontra e celebra a vida. Como uma boa observadora, sempre participei do meio, mas sempre assistindo, sempre participando de eventos, mas nunca sem querer me envolver. Até que eu conheci um motoclube, participei, mas eu tive essa necessidade de ter um motoclube onde a irmandade ela falasse mais alto. E foi quando eu conheci Malagueta e ela me fez o convite por Gladiadoras. E conhecendo Gladiadoras eu vi que era realmente o lugar para eu estar. Aí eu vim, estou aqui já faz um ano. Agora em 2026, o Gladiadoras Motoclube está completando 7 anos de existência e para celebrar a data, o grupo está realizando a primeira edição do Gladiadoras Motofest. O evento acontece neste sábado a partir do meio-dia no ginásio Nélio Dias. O encerramento acontecerá com o café da manhã no domingo. A gente vai estar começando de meio-dia, Vai ter abertura com banda, Vai ter feijoada 0800 e um churrasco no chão, que é uma novidade que a gente está conseguindo trazer para o nosso evento, Além de palestras que são muito importantes, principalmente para as mulheres, E a gente tem que ter o entendimento que é um meio majoritariamente masculino, esse meio motociclístico, então cabe muito trazer essa palestra com a reflexão, com a conscientização do meio como um total, e das mulheres que vão estar lá, porque são palestras de combate à violência contra a mulher,
né, de combate ao feminicídio, que estamos em casos aí absurdos, né? Então a gente, como motoclube feminino, a gente tem essa responsabilidade de trazer a informação, a conscientização para o nosso meio. O evento também tem o intuito de combater o preconceito contra as motociclistas. Só em nós estarmos aqui já é uma conquista muito grande, porque nós somos um clube totalmente feminino, estamos há 7 anos na estrada e temos respeito no meio, então já é uma grande vitória. Mas existe muito preconceito ainda, existe muita discriminação. A galera quer diminuir a mulher quanto motociclista, só que eles esbarram, né? Eles esbarram no nosso brasão. E a gente segue aqui no próximo bloco falando em cultura. É que a Sede Cultural do Sol vai realizar um evento, portas abertas, com atrações gratuitas para o público. Os detalhes dessa programação você confere na entrevista aqui no estúdio, logo depois do intervalo. Essa é a Melinda. 5 aninhos, estuda, adora se arrumar, cuidar dos animais e sonha em ser bailarina. Mas há algum tempo, ela foi diagnosticada com câncer dos tecidos moles. Os principais sinais: caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico. E não esquece da Melinda, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Câmara Repórter de volta aqui, trazendo uma dica cultural para esse fim de semana aqui em Natal. Eu recebo aqui Ana Morena, que é diretora da Sede Cultural do Sol e que neste sábado vai abrir literalmente as portas para a cultura, para a música, não é isso, Ana? Seja bem-vinda. Oi, Larissa, muito obrigada. Obrigada aqui por receber a gente para divulgar, né, um projeto que é muito de fomento à cultura potiguar. O Portas Abertas a gente faz normalmente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, na Sede Cultural do Sol, que fica lá em Potilândia. Se você quiser mais informações no @Festival do Sol, que é o nosso @oficial, tem tudo lá. E é um evento que a gente abre as portas, é um evento gratuito, com 5 artistas tocando, né? E a ideia é que esses artistas eles são diferentes entre si, e os públicos passem a se misturar também, conheçam artistas diferentes do que está habituado. Então vai ser amanhã. Pode dizer. Então tá, então vai ser sábado, a partir das 16 horas, a gente abre as portas e tá todo mundo convidado. Quem são os artistas que vão participar nesse sábado? A programação começa às 5 horas da tarde com Carol Porto, que é uma artista potiguar, que trabalha muito com pop, é uma cantora incrível, tem várias parcerias na cidade. Depois a gente tem o show de Tiquinha Rodrigues, que é uma entidade potiguar também, que vai estar, inclusive Tiquinha está gravando um disco novo, então capaz dela tocar algumas coisas novas nesse show. Depois a gente vai mais para o rock, com 2 artistas que são de uma turma de Parnamirim, né, que é o Botoboy e o Vagalumes do Mar. E termina a programação com uma convidada da Paraíba, um artista muito querido, que a gente lançou o disco dele, dessa banda, pelo Selo do Sol, que é o Zeppelin e o Sopro do Cão. Né, que vem diretamente de João Pessoa tocar. Então é cedo, importante frisar. Sim. Mas vai ter, pela quantidade de artistas, vai durar quantas horas? A gente começa, a gente abre as portas às 4 e os shows vão até às 10, 10 e pouquinho. E aí encerra. Então é uma matinê mesmo, para chegar cedo. E a gente cumpre bem direitinho o horário, então podem chegar e vocês vão se divertir, vão curtir muito, com certeza. E, Ana, desde quando vocês realizam esse tipo de evento, né, o Portas Abertas? A Sede Cultural do Sol, a gente antes tinha o Centro Cultural do Sol, que era um espaço bem maior, na Rua Chile, na Ribeira. E aí teve a pandemia, no pós-pandemia a gente entendeu que precisava retomar um espaço para a fruição da cultura, da música principalmente, que é o nosso foco. E aí a gente abriu a Sede Cultural do Sol ali por final de 22, comecinho de 23. E desde então a gente vem fazendo uma série de atividades. Tem shows potiguares, como Portas Abertas, que tem show de banda potiguar e tem convidados, mas a gente recebe muitos shows que estão em circulação. Em maio, por exemplo, dia 2 de maio, a gente tem o show de Ciba, né, dentro da sede. Quem ainda não conhece, a sede é um espaço
pequeno, né? É um espaço ali para 70, 80 pessoas. É muito intimista, então para quem é fã de música é um lugar incrível, porque o som é perfeito, a acústica é perfeita e você fica cara a cara com o artista. Então desde 2023 a gente faz essas atividades lá. Esse ano a gente está com uma parceria muito legal com o Banco do Nordeste Cultural, que está em Mossoró e está também ocupando o Nordeste, assim, com muitas atividades. E aqui a gente tem essa parceria que envolve atividades na sede, mas também a gente está fazendo coisas para além da Sede Cultural do Sol com essa parceria. E como você bem disse, assim, é um espaço em si e também com esse evento, né, o Portas Abertas, que acontece mensalmente, não é isso, como você explicou? Mensalmente, de 2 em 2 meses a gente faz. É realmente um espaço de fomento para que os artistas mostrem seus trabalhos, né? Assim, e o que é que vocês podem dizer para a gente, ao longo desse tempo que vocês vêm fazendo esse trabalho, de feedback, de retorno, né, que os artistas dão em relação a esse espaço, né, da importância desse espaço para eles? Olha, eu também sou artista, né? Eu também tenho bandas, toco em bandas, inclusive fomos homenageados recentemente aqui com ai meu Deus, como é o nome da medalha, gente? É a Comenda do Paulo Souto. E aí é uma coisa que a gente faz porque a gente entende a importância, né? Eu acho que a coisa mais importante da sede é ter esse espaço, esse palco, dar palco para que os artistas, um palco de qualidade, para que os artistas possam, né, executar sua função e ter um público também interessado, né, um público que a gente forma ao longo desses anos todos. O Combo Cultural do Sol está completando esse ano 25 anos de atividade com música e cultura, com foco na música potiguar. Então, isso é um apanhado de muitas coisas que culmina nesse espaço de fruição de música e de intercâmbio também, porque como a gente tem o palco para os artistas potiguares, a gente também recebe muitos artistas de fora, e isso é muito importante. Então, assim, eu falando como artista, eu acho fundamental a gente ter muitos palcos na cidade para que os artistas possam se apresentar. Então, a gente está cumprindo essa função, tem outros espaços também, tem a Casa do Rock em Parnamirim, tem o backstage que fica na Ribeira, no Centro Histórico, tem vários espaços que são importantes, né? E a sede é mais um deles. Tá certo. Então, e com certeza de artistas que começam, né, se apresentando nesses espaços, certamente também em pouco tempo chegam aos festivais tradicionais aqui da cidade, enfim, e fora também, que é o que a gente sempre deseja, que a cultura natalense ela ganhe realmente o território não só daqui, mas para além daqui. Exatamente, porque um artista, principalmente um artista novo, ele não pode começar tocando no maior palco da cidade, sabe, num festival como o do Sol, o Mar, ele precisa maturar esse trabalho artístico, e esses palcos, eles são para isso. Tanto para maturar o trabalho que o artista está desenvolvendo, como também para formar esse público. Então, eu acho assim fundamental para a roda da economia da cultura funcionar, esses palcos, esses espaços. Legal mesmo, Ana. E então, neste sábado, a partir de que você disse que é gratuito, é só chegar mesmo, não precisa nada? A partir das 16 horas, você procura na rua Almira Melo do Amaral, 1963, mas se você for no @Festival do Sol, tem lá as informações. 16 horas a gente abre as portas e a partir das 17 horas começam os shows. 17 horas Carol Porto, 18 Tiquinha Rodrigues, depois Botou Boy, depois Vagalumes do Mar e finalizando com Zeppelin, o Sopro do Cão. Uma coisa importante, como a gente tem um espaço pequeno, então esse espaço ele fica rotativo. Entrou, encheu, parou. Aí, quando vai saindo, vai entrando e fica essa rotatividade ao longo de toda a noite. Toda a noite não, das 4 às 10 da noite. Durante da matinezinha da gente. Então, é importante dizer isso porque a pessoa vai chegar, pode ser que ela não consiga ver um ou outro show porque está muito cheio, mas espera um pouquinho que daqui a pouco dá para entrar. E a gente fica nesse equilíbrio ali, nessa organização do entra e sai da turma da com sala. certeza, quem gosta de acompanhar a cena cultural musical daqui de Natal, com certeza vai estar presente. Por favor. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, Ana. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, eu tenho um recadinho. Por conta do ponto facultativo do feriado de Tiradentes, mas que foi implantado na segunda-feira em todo o município e também no governo do estado, a gente só volta a se encontrar na próxima quarta-feira aqui com as atividades parlamentares e também com o Câmara Repórter. Então, até a próxima quarta.